Lá. Vou esperar o pessoal mais um pouquinho para chegar, mas eu já vou começar a falar algumas coisas, então. Boa noite, tudo bem? Eu acho que todo mundo já me conhece, mas quem não me conhece ainda, eu sou Pedro, estudante do 5º ano. Então hoje vai começar a nossa primeira aula do grupo de estudos aqui da Liga de Medicina Familiar e Comunitária. Mas antes de começar, eu quero deixar uns pontos bem claros, assim, para todo mundo que quer participar. É o seguinte, primeira coisa que esse grupo de estudo não tem nada a ver, não está linkado com aquelas nossas aulas obrigatórias lá da Liga Acadêmica. É mais para ser um grupo de estudos onde os alunos vão trocar informações entre si. Então, por exemplo, o tema de hoje, que é hipertensão, eu me disponibilizei para ministrar a primeira aula. E o próximo tema, algum outro aluno vai ministrar a próxima aula, só que assim, sem muita pressão, e a pessoa que se sentir à vontade pode dizer lá no grupo e pegar o tema e a data que quiser. Eu pedi para vocês ligarem a câmera primeiro porque o grupo de estudos não é uma palestra. O grupo de estudos é para ter uma interação entre os alunos, vai ter perguntas e respostas e dúvidas, etc. Então, isso aqui não vai ser tipo onde eu fico falando sozinho, ou o próximo aluno fica falando sozinho. As pessoas vão interagir, enfim. E por isso que eu quero fazer essa interação com vocês, como se a gente estivesse numa sala de aula, tipo, ou numa sala qualquer, ou na casa de alguém, discutindo um assunto. Outra coisa, ninguém é obrigado a saber de nada, de todo o conteúdo. Às vezes vai ter algum erro, vai dar alguma informação errada, mas tudo bem, a gente tem que aprender. E os posts do Instagram da Liga da semana vão ser baseados, claro, na matéria que for administrada hoje. Então, terça, quarta, quinta e sexta vai ter lá posts relacionados ao tema da semana, que vai ser a hipertensão. Não sei se vai chegar mais gente, vou esperar até umas 8h05. Então, boa noite. Alguém tem alguma dúvida ou algum esclarecimento que queira fazer? Raíssa. Oi, boa noite. Sem dúvidas por enquanto. Outra coisa, isso aqui também vai servir para a gente treinar a parte de oratória. Então, tipo, eu vou treinar a minha hoje, o próximo aluno vai treinar a dele, e a gente vai também perdendo a inibição e aprendendo também a explicar, né, as patologias e criar uma linha de pensamento e de raciocínio onde você consiga explicar para o paciente no futuro, tipo, o que está acontecendo. Enquanto as pessoas... Aí você não tem nada para falar? Enquanto as pessoas não entram, eu vou mostrando então o nosso cronograma para vocês, do que foi decidido até agora. Claro que esse cronograma ele é suscetível a algumas modificações, né? Mas em teoria vai ser assim. Aqui eu coloquei em preto o que vai ser as nossas aulas, que são as obrigatórias da Liga Acadêmica, que tem conteúdo teórico, né, relacionado à medicina familiar. E em vermelho vão ser os grupos de estudo, onde a gente vai estudar as enfermidades mais prevalentes e mais incidentes lá na unidade de saúde familiar. Então, por exemplo, a hipertensão é uma das enfermidades mais prevalentes, se não a mais prevalente, então por isso que a gente vai começar com ela também, e porque vai dar entrada nos próximos projetos que é hipertensão e diabetes lá na PET, então para todos os alunos e para quem se interessar, ficar mais ligado. A gente sabe que tem participantes da Liga aí que estão no 2º ano, no 3º ano, talvez ainda não tenham passado, né, com certeza não passaram por clínica médica, fisiopatologia e tal, então isso é para eles terem mais ou menos uma noção de como funcionam as coisas por aqui. Então, o que a gente tem programado? Então, hoje seria aula de hipertensão, dia 31/5 vai ser aula de diabetes. Quem quiser também se disponibilizar para dar essa aula, então, durante a semana aí, ver se alguém quiser, diz no grupo. E depois a gente tem temas como alcoolismo e tabaquismo, infecções de vias aéreas superiores, diarreia e dor do abdômen, tosse aguda e crônica, cefaleia, obesidade, tuberculose, depressão, parasitose intestinal, dispepsia, refluxo gastroesofágico e também violência.
Mas também esses temas podem mudar. Falando com o doutor lá da PS, a gente de repente consegue adiantar um tema, ou passar outro, ou agregar um tema, de repente até suprimir um tema, juntar 2 temas numa aula só, se não for suficiente para criar uma aula grande, enfim. Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida sobre o grupo de estudos? Essa lista está disponível para a gente? Está disponível no Drive. Eu não sei se todo mundo está com acesso ao Drive, mas eu faço um PDF depois e mando para vocês. Sem problemas. Oi, Tati. Oi, amigo. Oi. Gente, se tem alguém que sabe dar aula aqui, ó, juro pra vocês, é a Tati. Eu esperei nela. Mentira. Falando nisso, Tati, a gente tava falando aqui que a próxima aula vai ser diabetes. Se tu quiser dar aula, eu super concordo. Então, fiquei instigada a fazer. Posso te dar a resposta amanhã? Claro, sem problemas. Então tá, vou pensar. Totalmente zero pressão pra você. Tá, eu acho que quem chegou e estava interessado já chegou, né? Então eu acho que a gente vai começar. Gente, de novo, eu não sou professor, eu posso errar, etc. Às vezes fica nervoso, fala uma besteira, às vezes corre, pula alguma coisinha aí. Mas qualquer dúvida, vocês levantam a mão aí. Pronto. Vocês podem desligar a câmera, né? Se quiser também. Depois, no final, a gente liga de novo. Só pedir no começo e no final, que eu falei para vocês a mesma coisa, que uma coisa que a gente... O grupo de estudos é uma coisa de interação entre alunos, não é palestrante, não vou ficar aqui falando e depois cada um vai para um lado. Não, a gente tem que, tipo, discutir de prova de residência, de prova de revalida e tal, e para a gente ir fazendo e começar a fixar o conteúdo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Tá. Sim. Então vamos lá. Tá aparecendo certinho? É que eu não consigo ver, eu vi explicando. Então, para começar, gente, se cair minha internet, alguma coisa assim, vocês me avisem no WhatsApp, por favor, tá? Eu não vou ficar falando sozinho. Então, vamos começar. O primeiro tema vai ser hipertensão arterial sistêmica. Tem como definição aumento de resistência vascular devido à vasoconstrição arteriolar e hipertrofia da parede vascular, que conduz a uma elevação dos níveis de pressão arterial. A gente sabe que as artérias são constituídas daquelas várias camadas, tem aquela camada muscular, e é essa camada que é responsável pela vasoconstrição e vasodilatação das artérias, e com o tempo, a elevação da pressão arterial ela pode lesionar essa camada muscular e tornar ela mais rígida, o que vai elevar a pressão arterial, né? Então, por definição, a hipertensão ela se resume em pressão sistólica maior que 140 e pressão diastólica maior que 90 milímetros de mercúrio, tá? Vou falar mais para frente, mas para dar o diagnóstico de hipertensão, essa toma de pressão ela deve ser confirmada em mais de 2 aferições. Lembrando que é uma condição clínica multifatorial, tá? Ela tem 2 vias aí. Ela pode ser ou primária, né? A pessoa tem a hipertensão arterial porque ela tem hipertensão arterial, ou secundária porque ela já tem alguma enfermidade de base e essa enfermidade de base está criando a hipertensão dessa pessoa, né? Está aumentando a pressão dela. E como fatores reguladores da pressão arterial, nós temos o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, né? Lembrando para vocês que o débito cardíaco, eu botei aqui a fórmulazinha, né? É a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, tá? E, em geral, isso aí vai dar de 4 a 8 litros de sangue por minuto. Então, qualquer patologia ou condição que acabar mexendo com essas 2 variáveis aqui, vai acabar mexendo também na pressão arterial. Então, um pouquinho de epidemiologia, né? A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, e uma das principais etiologias das doenças cardiovasculares é a hipertensão, tá?
Por isso que a gente fala que ela é uma das doenças crônicas mais importantes que existem agora. Então, ela é uma enfermidade crônica prevalente e ela vai aumentando a incidência com a idade. Então, em geral, na população mundial, 30% dos adultos têm hipertensão arterial e 60% já dos idosos têm hipertensão arterial. Então, já que a gente está em 20% aqui, 20 pessoas aqui nessa sala, provavelmente, quando ficar velhinho, 12 dessas pessoas vão ter algum grau de hipertensão arterial, né? E está relacionado, né, com enfermidades cardiovasculares, que foi eu falei, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e enfermidade renal crônica. E é a principal causa de mortes e internações, correspondendo a 45%. Lembrando também que é uma condição clínica multifatorial, né, como eu falei antes, e caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. Sustentada porque ela vai elevando, mas ela não volta ao nível original, né? Tipo, ao longo do tempo, essa pressão vai subindo e ela não... E o seu nível basal de pressão fica alto e não volta para o que seria o ideal, né? Que 120 por 80. Desculpa. E falar um pouco da fisiopatologia aí para os alunos do segundo ano que não passaram por fisiologia, fisiopatologia ainda. A hipertensão arterial, ela tem 3 causas principais, né? Não, 3 vias de causas principais. Eu vou explicar rapidamente aqui um pouquinho, que é a via hormonal, a via neural e a via renal. Então, primeiro que é a via hormonal, ela é constituída aqui pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema é um sistema regulador da pressão arterial, ele funciona da seguinte maneira. Quando a gente está com uma pressão baixa, o nosso rim, lá nas células justoglomerulares, lá na arteríola aferente, ela vai sentir essa queda de pressão e essas células vão secretar essa substância chamada renina. A renina vai pegar e vai converter essa proteína que foi produzida lá no fígado, que é o angiotensinogênio, em angiotensina 1. Depois essa angiotensina vai passar pelo sistema vascular, lá pelo pulmão, onde uma outra enzima, que é a enzima conversora de angiotensina, vai transformar essa angiotensina 1 em angiotensina 2, e é essa angiotensina 2 aqui que vai ser responsável aí por esses efeitos de aumento de pressão arterial. E entre os efeitos está a elevação da atividade simpática, reabsorção tubular de íons de sódio e cloro, né? E em contrapartida tem que secretar o potássio. Então sempre que a gente vai puxar o sódio e o cloro para dentro, né, lá no túbulo coletor, a gente excreta o potássio. E isso vai ser importante porque na farmacologia a gente vai ter que associar um outro fármaco aí. Eu vou falar para vocês mais tarde. Ele também tem ação sobre a glândula adrenal, aumentando a secreção de aldosterona. Essa aldosterona também vai fazer a reabsorção de sódio e de cloro, mas numa outra parte do túbulo coletor, que é no túbulo coletor lá na parte distal. Depois, a angiotensina também é responsável por vasoconstrição arteriolar e aumento da pressão. E também lá na glândula pituitária é responsável também pela secreção de ADH, que é outro hormônio que vai agir lá no túbulo coletor, no finalzinho do néfron, né, também para reabsorção de água. Então, lembrando, a renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, que é convertida em angiotensina 2 por essa enzima ECA aqui, que vai ser importante porque os fármacos vão agir bem aqui. Isso aqui também é um resuminho do slide de trás, mas ele está mais bonitinho para quem quiser facilitar para vocês depois. Eu vou passar o material para vocês depois também, sem problema nenhum. A segunda via que o corpo tem para aumentar a pressão arterial é a via neural, é a ativação do sistema simpático. E a gente sabe que o sistema simpático é aquele responsável pela luta e fuga, né? Então, sempre que a gente está numa situação de estresse, o corpo precisa aumentar a pressão arterial. Ele tira, alguns vasos tem vasoconstrição, outras artérias têm vasodilatação. Então, quando esse sistema simpático age na circulação, ele atua como vasoconstrição. Então, essa é uma outra via que aumenta a pressão arterial. E a terceira via é a renal, né, que é a curva pressão e natriurese, onde a pessoa come sal, e o sal, a gente sabe que puxa água,
e a água aumenta a volemia aumenta a pressão. É um efeito cascata. Mas a gente também tem aquelas pessoas que são sal sensíveis. Que é o seguinte, uma pessoa normal consome um nível normal de sal por dia, né? Se ela aumenta, que seria a pessoa aqui, se ela aumenta o consumo de sal, a pressão não vai subir tanto. Porém, a pessoa aqui na outra linha, um consumo de sal igual da pessoa A vai aumentar muito mais a pressão dela em relação à outra. É porque ela é mais, digamos assim, entre aspas, sal sensível, né? Então, algumas pessoas vão ter mais, digamos assim, ou a infelicidade, né, de aumentar a pressão com o consumo de sal. E depois a gente tem as causas secundárias, que é a hipertensão, que ela é gerada através de uma patologia de base. Então, a pessoa tem lá uma enfermidade e essa enfermidade vai alterar o sistema pressórico dela. Entre as principais, eu vou só passar por cima aqui, entre as principais são essas aqui, que é a síndrome da apneia do sono, tá? Que vai causar uma obstrução recorrente das vias aéreas e produz episódios de apneia e hipopneia, e a gente vai encontrar essa pessoa ronco, sonolência diurna, síndrome metabólica, por causa que ela é uma pessoa geralmente obesa, vai ter um colapso da faringe por pressão, né? Vai ter uma massa maior no pescoço, esse pescoço colaba a laringe e vai criar uma obstrução, e essa obstrução vai fazer com que o nível de O2 caia, o nível de CO2 aumente e pode causar até despertar noturno. Essa caída de oxigênio e aumento de CO2, que vai ser, nesse caso, o responsável por aumentar a pressão arterial. Depois, a gente tem a doença renal, que é do parênquima renal, né? Que vai ser uma alteração estrutural dos rins, aqui, onde vai se diminuir a taxa de filtração glomerular. E quando a gente diminui a taxa de filtração glomerular, o que acontece? O corpo entende que a pressão está baixa, e daí ele vai lá e ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, produz mais renina, que converte, daí chega lá na angiotensina 2, que vai fazer vasoconstrição. Então, quando a gente tem um doente renal crônico, o que acontece? Ele retém muito líquido, então vai ter edema, né? Geralmente vai estar fatigado, vai ter oligúria, porque o rim não está filtrando muito bem, então a oligúria significa que ele vai poucas vezes ao banheiro, né? Tem uma menor excreção de água e o corpo retém líquido, por isso o edema e a hipervolemia. Depois também a gente tem a hipertensão renovascular, que nesse caso aqui é quando a pessoa tem uma estenose, que é um fechamento da luz do vaso, né, das artérias renais. Nesse caso ele pode ser unilateral ou bilateral. E essa, vamos supor assim, quando a gente tem um cano, né, e está passando água, se a gente diminuir a luz dele, você vai diminuir a pressão, né? Então o que acontece? Você vai estar obstruindo a artéria, vai estar dificultando a passagem de sangue para o rim. Essa enfermidade, essa obstrução vai criar o quê? Vai criar um sopro abdominal. Se você auscultar a barriga do paciente, o abdômen do paciente, você vai conseguir escutar isso, né, no estetoscópio. E vai criar também o edema súbito ou de repetição. As maiores causas de obstrução de artéria renal é a enfermidade aterosclerótica, que é a placa dentro do sangue, né, a placa... quando a pessoa tem dislipidemia, né, de colesterol. Tem também displasia fibromuscular, e ela também pode ser feita, eu não notei aqui, mais comum em mulheres por também uso de anticoncepcional. Outra causa de hipertensão secundária é o hiperaldosteronismo, né, quando a glândula adrenal lá, ela vai produzir mais catecolaminas, né, que vão ser responsáveis pela vasoconstrição. Lembrando que as catecolaminas, elas são importantes lá no sistema do sistema nervoso simpático, e vai criar uma hipertensão resistente, porque a pessoa vai estar sempre produzindo aquelas catecolaminas, então vai estar sempre com a pressão alta, né? Também uma alcalose metabólica, hipocalemia, hiperplasia adrenal bilateral. Geralmente ela tem como causa a hiperplasia adrenal, né, que é o aumento da glândula, ou o carcinoma das adrenais também, que é mais raro. E também o feocromocitoma, que também é na mesma glândula, só que daí é um tumor que acomete essa glândula.
e vai fazer com que também as catecolaminas subam, criando lá uma hipertensão persistente aí no paciente. Gente, alguém pode dar um ok que está escutando aí, por favor? Sim, Pedro. Tá. Então, o importante, lembrando então lá das 3 vias que a gente tem fisiológicas, né, para aumento da pressão arterial, que é lá o sistema angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, o sistema nervoso simpático e as pessoas que são sensíveis, né? E aqui entrando no quadro clínico de hipertensão arterial, onde todo mundo se confunde, e é aí que pega muita gente. A hipertensão arterial, ela não tem sintomas, ela é uma enfermidade assintomática. Quando a pessoa está tendo sintomas, quer dizer que ela está tendo uma crise de hipertensão. É quando os níveis estão muito altos, lá para cima de 180 milímetros de mercúrio de sistólica. Então, lembrando que sintoma tem as pessoas que têm crise. Quem tem hipertensão arterial tem só o quadro que não é assintomático, né? E daí, isso é importante porque é uma doença que está mascarada. Então, a pessoa pode ter hipertensão há 10 anos, está sofrendo aí câmbios importantes, estruturais em outros órgãos do corpo, por exemplo, como a hipertrofia do ventrículo, etc. Que foi o que eu falei agora, né? Alguns sintomas são as lesões dos órgãos-alvos. Então, no coração, a gente vai ter na síndrome coronariana aguda a dor torácica e dispneia em caso de criar uma insuficiência cardíaca. E no sistema nervoso central pode criar um AVC, pode criar parestesias, né? Porque pode acabar criando aneurismas dentro das artérias do cérebro, que vai estar comprimindo estruturas importantes. E nos rins pode causar a oligúria e a anasaca, que é um edema generalizado. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode falar, tá? Então, no exame físico, o que a gente vai achar? São coisas bem inespecíficas, assim, então. O que a gente tem que ter cuidado é medir a pressão arterial nos membros inferiores, tá? E se a diferença da pressão arterial, por exemplo, do braço e do membro inferior estiver discordante, acima de 20 milímetros de mercúrio, a gente tem que buscar outras patologias. Por exemplo, pode ter aí uma dissecção de aorta, alguma outra doença vascular, né? E aqui, o índice do tornozelo braquial alto é um sinal também de aterosclerose, que vai ter um entupimento das artérias e é um sinal de gravidade. A gente pode ter na escuta cardíaca alguns sopros, na escuta pulmonar pode ter crepitações, e a gente sabe que as crepitações elas vão acontecer porque o pulmão vai estar se enchendo de líquido. Então, por exemplo, se a pressão na fisiologia a fisiologia vascular, a gente sabe que tem uma pressão do coração para jogar líquido para fora do vaso e tem uma pressão oncótica, que é osmótica, para puxar esse líquido de volta. Se tiver uma diferença muito grande entre essas duas pressões, vai acabar criando um edema agudo de pulmão. Na escuta abdominal pode ter lá na enfermidade renovascular, igual eu falei, sopro por estenose das artérias renais. E também tem que fazer a avaliação dos pares craniais. Lembrando que o nervo vago e o nervo laríngeo recorrente, que são pares craniais, né? Lá, que vem lá do 10º par, são importantes principalmente para o sistema parasimpático lá do coração. Então, lembrando que as pessoas que têm algum problema, por exemplo, no nervo vago, na parte parasimpática, que é aquele que é responsável por desacelerar o coração, se você não tem essa parte de desaceleração do coração, o teu coração vai estar acelerado o tempo inteiro. É como se você não tivesse o freio, né, do coração. Pedro, oi. Tem uma dúvida aqui no chat, que você não tem acesso, né? Não. Sério, posso fazer? Faz. A Andressa... responder já também. A Andressa perguntou que exame é feito para detectar hipertensão, já que é assintomático. Já vou falar mais pra frente. Tem todas as... Só lembrar também, Pedro, no exame físico ali, eu não sei se eu não li, avaliação do edema de papila, né? Endoscopia fundamental também. Porque o edema de papila já é na crise hipertensiva, né? Isso. Olhar a retina, na verdade, né? Como um todo. Então, entrando agora aqui
Na parte de fatores de risco que podem levar a uma hipertensão arterial sistêmica, então, igual eu falei, a idade, eu falei para vocês antes, na população geral é 30%, na população idosa 60%, então chega a dobrar, né, o número de pessoas que desenvolveram hipertensão arterial. Excesso de peso e obesidade, fatores socioeconômicos, sedentarismo, genética, ingestão de álcool, ingestão de sal, sexo e etnia, lembrando que a maioria são mulheres e pessoas de raça negra. Agora, uma coisa que eu não escrevi também aqui é o seguinte, na mulher, quando ela está ainda na menarquia, né, que é enquanto ela ainda consegue menstruar, que ela tem os hormônios, assim, fisiologicamente funcionam super bem, que ela ainda tem produção de estrógeno e tal, que o estrógeno, ele é um hormônio que ele protege a mulher de eventos cardiovasculares. Só que com a chegada da menopausa, a mulher diminui, né, cessa a produção desse hormônio, e a partir daí ela tem um risco cardiovascular aumentado exponencialmente. Então, mulheres que ainda estão, né, na fase reprodutiva ainda, em comparação aos homens, elas têm um risco cardiovascular muito menor, e depois que elas entram na menopausa, elas chegam a passar os homens nesse risco cardiovascular. Por isso que aqui, no final, ele fala que é maior entre mulheres, né? Mas numa população, por exemplo, de 40 anos, os homens têm mais hipertensão do que as mulheres. Então, falando da parte de diagnóstico, né, que foi da pergunta, como é que a gente diagnostica a hipertensão arterial? É através lá do esfígmo mamômetro, tá? E tem algumas regras, eu vou falar mais pra frente, mas como é que a gente faz? Para quem não passou ainda na fase de fisiologia e de fisiopatologia, é o seguinte, a gente insufla esse aparelho, né, que é o esfígmo mamômetro, até que ele feche a artéria que a gente vai auscultar, e a gente vai soltando o ar até ela voltar a bater. E a gente vai ter então aqui, ó, artéria ocluída, né? Depois assim, artéria comprimida e fluxo de sangue audível, e depois a artéria não comprimida, que é quando tá com o manguito solto, né? A gente chama de manguito essa parte. Então, entre esse período e esse período, que vai ser os sons audíveis. E a gente vai ter dois sons audíveis. São os sinais de Korokov. Vou passar aqui para vocês. Depois eu volto. Então a gente olha primeiro essa linha aqui, lembrando bem de fisiologia cardiovascular, né? Que é a linha da pressão aórtica, né? Que é a pressão dentro da artéria, né? Quando a gente insufla, primeiro vou explicar como é que é o normal. Bom, quando o coração está começando a diástole, tá? O que acontece? As válvulas atrioventriculares vão se fechar. O fechamento dessas válvulas vão produzir a primeira bulha cardíaca, o primeiro sinal de Korokov, que é justamente esse aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse. Sim. Tá. Então esse vai ser o primeiro sinal. Então a partir daqui, ó, começa a subir a pressão dentro da aorta, porque você fecha um lado e abre o outro, né? Então, você fecha as válvulas atrioventriculares e acaba soltando a válvula aórtica. Então, o sangue vai entrar com uma pressão maior, agitada do coração, né, para dentro da aorta, e ela vai ter um pico lá. Esse pico que a gente fala que é a pressão sistólica. Depois, dentro da artéria, ele vai voltando, né, até que ele chega nesse ponto dicróico, que a gente chama, que é quando essa válvula vai fechar, que é a válvula aórtica, e vai produzir o segundo som cardíaco. Lembrando então que os sons cardíacos são fechamentos de válvula. O primeiro é o fechamento da válvula atrioventricular, e o segundo é o fechamento da válvula aórtica e pulmonar, que é aquelas que vão para pequena circulação e para grande circulação. Depois que ele fecha, a pressão dentro do vaso tende a cair, né? Porque ele é elástico, né? Primeiro você insufla, você cria uma pressão ali dentro, depois você solta, e depois insufla de novo. Então, o pico máximo aqui
dentro da pressão, dentro da aorta, vai ser o que a gente chama de pressão diastólica. E logo, um pouquinho antes do fechamento das válvulas atrioventriculares, um pouquinho antes da primeira bolha cardíaca, que a gente vai ter a medição da pressão diastólica. Não sei se está claro para todo mundo isso aqui. Senão eu posso repetir. Não sei se eu sei explicar as coisas direito. Tá ótimo, Pedro. Tá? Tá ótimo. Então, lembrando que a gente tem a válvula... aqui em cima a gente tem a pressão sistólica, ó, mais ou menos chegando em 120. E aqui no final a pressão diastólica. Então, se a gente puxar a linha, vai vir aqui mais ou menos no 80. Mas isso aqui, depois você tem mais ou menos a correlação com o eletrocardiograma, a pressão dentro do átrio. Para quem tiver um pouquinho mais de tempo, depois dá mais uma olhada. Mas para a gente o que é importante para o diagnóstico da hipertensão arterial é isso aqui, né? A pressão aórtica, que é essa linha tracejada aqui em cima. Agora, para tomar essa pressão arterial, a gente tem que ter alguns cuidados. E isso independe em que fase da faculdade você está. E é como a gente está indo lá para a PS agora, que a gente vai tomar a pressão arterial, aferir a pressão arterial dos pacientes, a gente tem que ter mais ou menos um conhecimento técnico aqui de como manusear o esfingnomamômetro e tal. Então eu dividi em 3 fases, né? Que a primeira é o preparo do paciente para a toma da aferição da pressão arterial. Então o que a gente tem que fazer quando o paciente chega? Primeiro é explicar o procedimento, como é que vai ser feito, como você vai encaixar o manguito em cima dele e tal. Você vai oferecer um repouso de pelo menos 5 minutos em ambiente calmo. Então a pessoa chegou correndo, chegou caminhando, veio do jogo de futebol, sei lá eu o quê, não pode. Primeiro ela fica 5 minutos sentada, no ambiente calmo, e a partir daí a gente vai poder tomar a pressão. Evitar que ela esteja com a bexiga cheia, é sempre bom perguntar para o paciente antes. Para aqueles pacientes que vieram andando, vieram de algum outro lugar, de academia e tal, perguntar se eles fizeram algum exercício físico de 60 a 90 minutos antes. Então esperar esse tempo passar para poder tomar a pressão arterial. Caso contrário, a pressão vai estar mascarada, né? Mascarada não, ela vai estar acima do que seria o normal. Também perguntar se teve alguma ingestão de bebida alcoólica, café, alimentos, que são coisas que podem aumentar a pressão, e também nem ter fumado nos últimos 30 minutos. Então o paciente chegou ali, você sentiu aquele cheiro, né, do paciente que fuma, então já pergunta, deixa eles ali 30 minutos antes de aferir. Manter as pernas descruzadas, tá? Os 2 pés apoiados no chão e as costas com o dorso colado na cadeira. Também remover as roupas, né, que são grossas ali do braço. Se tiver com uma blusa, tipo um suéter, assim, pode interferir também na toma de pressão, na aferição de pressão. Vamos falar aferição, posicionar o braço na altura do coração. E agora, na fisiologia, a gente lembra que... Por que o braço está na altura do coração? Porque ele tem que estar, na verdade, na altura da aurícula direita, porque a aurícula direita é a única câmara do coração que tem 0 milímetros de mercúrio de pressão, né? Então, se o braço está alinhado nessa altura, quer dizer que ele está na posição ótima para toma de pressão. Se o braço estiver aqui em cima, vai diminuir a pressão. Se o braço estiver muito para baixo, vai acabar aumentando a pressão no esfingnomamômetro. Solicitar também para que o paciente não fale, o paciente às vezes chega, conversar não sei o quê, contar a história, etc., para ele ficar quietinho. E em pacientes diabéticos idosos e algumas outras situações, né, a gente pode tomar a pressão de outros lugares do corpo. Mais pra frente, a segunda fase é a medida da pressão arterial em si. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro é medir o braço no ponto médio, que é onde a gente vai localizar o esfingnomamômetro, tá? O manguito. Selecionar um manguito de tamanho adequado, e essa é a briga lá na PS. Às vezes o paciente ele é muito magro, às vezes ele é muito obeso, e isso interfere também na aferição da pressão. Por isso é importante achar um manguito que seja adequado para cada braço. Colocar o manguito sem folga, mas também não apertar demais, não prender a circulação do paciente já com o manguito, né? Cerca de 2 a 3 centímetros da fossa cubital.
centralizar a parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. Geralmente vem escrito artéria braquial ali no manguito, você só posiciona ela, né? Então, lembrando ali da parte de anatomia, a artéria axilar vem, se transforma em artéria braquial e lá no final ela se divide em a artéria ulnar e a artéria radial. Então, a artéria, geralmente, você pode fazer por outras artérias, né, mas essa artéria é a mais utilizada. Depois você vai estimar o nível do pulso, né, da pressão arterial sistêmica, e você vai palpar a artéria braquial, lá na fossa cubital. Você vai ver, vai sentir o pulso, porque vai ser importante você identificar onde está a artéria. E depois, identificando onde está a artéria, é ali que vocês vão botar a campânula do estetoscópio, para poder auscultar. E a terceira parte, né, que é a medida mesmo da pressão arterial, é que a gente vai inflar, então rapidamente infla, né, o manguito, o esfigmomômetro, e a gente vai inflando e vai sentindo a artéria. Pode ser artéria radial também, não tem problema. Vai insuflando e vai sentindo a artéria. Quando você não sentir mais o pulso na artéria, você insufla de 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais do que isso. Tá? Não precisa insuflar, tipo assim, sei lá, se a pessoa tem 140 de pressão ali, você não precisa insuflar até 200, né? E depois você vai proceder para a deflação, lá você vai soltar o arzinho do manguito numa velocidade que seja de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Então ele não pode ser nem muito rápido e nem muito lento. E daí a gente vai fazer as auscultas do som cardíaco. Então, o primeiro, o que vai acontecer? A gente vai inflar o manguito e a gente vai parar de escutar o som no vaso. Daí a gente vai soltando devagar o esfigmomômetro e a gente vai escutar o primeiro batimento. Esse primeiro batimento, aonde tiver ali a setinha, vai indicar a pressão arterial sistólica. E daí você vai escutando, e daí no final você não vai escutar mais som nenhum. Quando você não escutar mais som nenhum, daí é onde tá a flechinha, que significa que a pressão diastólica do paciente está com aquela medida. Mas também se tiver algum problema, por exemplo, o paciente chegou, mas ele não tem braço, como é que você vai tirar a pressão arterial, né? Então a gente pode tirar também de outras artérias. Então pode ser da artéria radial, pode ser da artéria dorsal do pé, artéria femoral, artéria poplítea. São outras artérias que também são usadas, mas lembrando que a braquial é mais usada. Alguma questão, alguma dúvida, pessoal? Enfim, a gente vai treinar muito lá na PS agora, porque a gente está fazendo um projeto de hipertensão arterial, a gente vai aferir a pressão de vários pacientes, tem mais de 100 pacientes lá que têm hipertensão, que estão cadastrados lá na PS. Então vai ter espaço para muita gente treinar, então fiquem preocupados. E depois a gente vai então classificar essa hipertensão arterial, né? Então os valores que são usados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia ou Cardiovascular são esses valores. Então, uma pressão menor de 120 na sistólica e menor de 80 na diastólica significa uma pressão normal. Uma pressão de 140 a 159 de diastólica e de 90 de 99 a diastólica significa estágio 1. Depois você vai subindo de 20 milímetros na parte sistólica e de 10 milímetros na parte diastólica. Daí você vai... É fácil de lembrar, tipo 120 para 140, para 160, para 180. Entre o estágio 1 e entre a pressão normal, tem uma variação ali que se chama pré-hipertensão. Às vezes a pessoa tem um basal da hipertensão arterial um pouquinho elevada, não precisa ser 120, né? Mas passou disso aí, de 140 já significa que ela tem hipertensão. Agora é o seguinte, se ela, por exemplo, é uma pessoa que tem 150 de pressão sistólica, tá? Mas ela tem 100 de pressão diastólica, a gente sempre considera o valor mais alto
para encaixar ela numa classificação. Então, mesmo se essa pessoa tem 150 de pressão sistólica, ela estaria na hipertensão no estágio tipo 2, porque a diastólica dela está alta. E é o seguinte, foi o que eu acabei de falar aqui, normotensão, pré-hipertensão e hipertensão, né? Isso aqui, como que a gente vai fazer o diagnóstico agora da hipertensão? Não é assim, o paciente chegou e faz uma toma de pressão e fala assim, ah não, ele está com hipertensão grau 2. Não, não é assim. Tem toda uma diretriz para poder classificar o paciente. Então é o seguinte, ele vai chegar lá na PS, né? Geralmente na PS, porque é o primeiro contato que o paciente tem com o sistema de saúde, que é onde está o médico da família. Por isso que esse tema é super importante. Vai acontecer o quê? Ele vai ter a medida da pressão arterial, né? Vai ter que ser feita anamnese, exame físico, avaliação laboratorial, se tiver disponível, né? Se a pressão dele tiver menor a 180, tá? Menor a 180, em algum desses aqui, ele ainda não é hipertenso. Ele pode estar com 160 aqui por 100, mas ele ainda não é hipertenso. Na classificação dele ainda não permite. Porém, se ele já chegou e tem hipertensão acima de 180, significa que ele está tendo uma crise hipertensiva, uma urgência hipertensiva, tá? Então, a partir daí, ele já é hipertenso direto. Ele vai ter depois que fazer uma segunda visita, onde também vai ser aferida a pressão dele mais uma vez, tá? E a partir daí, a gente vai ter o diagnóstico de hipertensão. Então, se ele for lá na APS e tiver as duas medidas acima de 140 por 90, tá? E tiver algum dos riscos cardiovasculares que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele já tem um diagnóstico de hipertensão. Caso contrário, ele vai ter que fazer a aferição da pressão mais uma vez. Lembrando que para fazer a aferição toma tempo, às vezes não é nem no mesmo dia, às vezes é no mesmo dia, você pode aferir de manhã depois de tarde. Mas não é tipo assim, vou lá no posto e ele tem hipertensão. Não, ele tem que vir em dois momentos diferentes. O interessante para nós seria, na real, fazer essa toma de pressão, a aferição de pressão na casa do paciente, né, onde ele está numa situação mais confortável e tal. E pode não sofrer influências ali do ambiente. Eu vou falar daqui a pouco para vocês também. Amigo. Oi. Então, o paciente chega, vão ter duas aferições, mas são consultas diferentes, né? Isso. Tá. Na verdade, eu tinha visto que dependendo do lugar, pode ser no mesmo período, pode ser tipo no começo da manhã e no final da manhã. Mas a gente tem um tempo entre essas duas aferições. Uhum. Daí é o seguinte, ele chegou lá e ainda não tem o diagnóstico, né? Ou então tem um diagnóstico ainda que não bateu o martelo, ainda está em dúvida. O que pode ser feito? Se a pressão arterial for no consultório, na visita 3, agora estou na partir da visita 3, né? Tem pressão no consultório. E a pressão arterial tiver abaixo de 140 por 90, ele é normotenso, tá? Normotenso. Se a pressão tiver acima de 140 na sistólica e acima de 90 na diastólica, ele tem um diagnóstico de hipertensão. Porém, a gente sabe que tem pacientes que têm medo de aparecer no hospital, de aparecer na PS, de falar com o médico, porque tem medo de descobrir alguma doença, porque aquela coisa que quem procura acha, etc, etc. Que eles podem estar nervosos na hora da aferição da pressão. Isso chama síndrome do jaleco branco. Quer dizer que a pessoa, pode ser que ela não tenha pressão nenhuma, não tenha pressão elevada nenhuma, hipertensão nenhuma, mas que na hora da toma, ela está da aferição. Na hora da aferição, ela está com a pressão elevada porque ela está nervosa, porque é a presença do médico, do enfermeiro, não sei de quem. Então, a gente pode usar de outros dispositivos para fazer um diagnóstico mais correto desse paciente. A gente pode usar dois dispositivos, que é o MRPA, né, que é uma monitorização residencial, né, da pressão arterial, ou o MAPA, que é uma monitorização ambulatória da pressão arterial. O paciente mede lá no posto de saúde mesmo. Que funciona da seguinte maneira. O paciente vai para casa com o aparelho, tá?
que é esse aparelho aqui, vou mostrar para vocês, onde ele vai ter 3 medidas pela manhã e 3 medidas pela noite durante 5 dias. E se ele tiver uma média dessas pressões acima de 135/85, ele também tem diagnóstico de hipertensão. E a mesma coisa, só que é feita no ambulatório agora, onde ele vai fazer a aferição cada 30 minutos, 15 minutos ou 30 minutos, no período de 24 horas, né? E esse aparelho vai estar medindo, ou fazendo as medidas para ele na hora que ele estiver dormindo, na hora que ele estiver acordado, e ele vai tirar também uma média desse dia, essas 24 horas. E a média, se a média for maior do que 130/80, quer dizer também que ele tem uma hipertensão. Porque no sono, no período de sono, a gente tem uma pressão um pouquinho abaixo do que a gente considera normal, e no período, quando a gente está acordado, a pressão sobe, né? Então tem que tirar a média. Então se a média for maior que 130/80, ele tem diagnóstico de hipertensão. Se ele tiver acima de 120/70 dormindo também, e 135/85, né, na vigília. Então, por isso que, resumindo, o paciente chega, faz a primeira visita, afere a pressão, tem a pressão alta, não tem diagnóstico ainda, precisa de mais de uma aferição. Porém, se ele tem maior que 180, ele já é hipertenso, porque ele está tendo uma crise hipertensiva. Depois ele faz a segunda visita. Se ele tiver uma pressão acima de 40/90 com algum dos riscos cardiovasculares, ele também tem diagnóstico de hipertensão. Caso contrário, ele vai para a terceira aferição. Daí, na terceira aferição, caso o médico esteja suspeitando que ele tem um tipo de hipertensão do jaleco branco, por exemplo, ele pode usar dessas outras medidas aí, que é o MRPA e o MAPA. Porém, lá na APS, eles não contam com muitos sistemas. Eles têm, se não me engano, um mapa que eles dão prioridade para as grávidas, né? Por causa da pré-eclâmpsia, que também é um tipo de aumento da pressão arterial nas gestantes. Então, eles dão a prioridade para essas gestantes usarem o aparelho. Como só tem um, a população geral, assim, vamos dizer assim, não tem o acesso a esse aparelho, né? Então esse aqui é o resuminho lá que eu acabei de falar, né? Pressão do consultório, pode estar mascarada, pode ter hipertensão de jaleco branco e tal. E aqui é o seguinte, no consultório, tá? Se o paciente tem a pressão alta no consultório, porém ele leva o aparelhinho do mapa para casa e o aparelhinho diz que ele não tem hipertensão, porque a média do dia da semana do dia não tem hipertensão, ele tem uma hipertensão mascarada e tem síndrome do jaleco branco. Quer dizer que a pressão dele só subiu quando ele está na presença da equipe médica ou dos enfermeiros, enfim. Se ele vai no consultório, afere a pressão e a pressão está abaixo dos 140/90 e também o aparelhinho diz também que está abaixo de 140/90, ele tem uma pressão controlada. Depois, para o outro lado, é o seguinte, se ele tem uma pressão no consultório que está baixa, porém ele leva o aparelho para casa e o aparelho diz que ele tem hipertensão, a gente sempre acredita no aparelho. Então quer dizer o quê? Que no consultório ele tem uma hipertensão mascarada. Na frente do médico ele não tem, mas durante o dia ele tem. E se ele tem a aferição da pressão lá no consultório, tá alta, ele leva o aparelho para casa ou faz no ambulatório lá o mapa e diz que tá alto, a gente acredita no mapa, tá? Quer dizer que ele tem uma hipertensão arterial verdadeira. Não sei se ficou claro para vocês isso. Sim. Gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Isso aqui é um grupo de estudo, a gente pode falar, comentar e atrapalhar um pouco o que tá falando, não tem problema nenhum. Não, Pedro, ninguém mandou pergunta no chat. Tá. Então fazer o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat que a Tati lê pra mim, é mais fácil, se tiver com vergonha. Depois, então, a gente tem
vantagens de fazer essa aferição da pressão com esse aparelhinho que o paciente pode levar para casa, né? Que é o seguinte, ele pode aferir, né? Um número maior de vezes a pressão. Essa pressão também se reflete nas atividades usuais do paciente. Por exemplo, se ele trabalha, sei lá, carregando caixa, isso aumenta a pressão dele, então quer dizer que durante o dia ele vai ter uma pressão mais aumentada e a gente vai mostrar lá no aparelho. Abolição ou sensível à redução do efeito do avental branco, que foi o que eu falei para vocês, que ele pode ter uma hipertensão que não é verdadeira, né, que ele só tem quando chega na frente do médico, que fica nervoso. E maior engajamento dos pacientes com o diagnóstico e o segmento. Lembrando aqui, então, que uma braçadeira frouxa ou uma bexiga inflável que se projete para fora da braçadeira resulta em valores tensionais falsamente elevados, né? Tem que ter um manguito de acordo com o tamanho do braço do paciente. Que é difícil, porque lá na PS a gente também não tem um manguito para obesos e fica difícil de fazer a aferição da pressão nesses pacientes. E também já foi pedido para a audiência da doutora Elizabeth também aqui. Depois de tudo isso, a gente entrou na parte de classificação da pressão arterial, né? Em que grau que a pessoa vai estar. Então é o seguinte, além dos níveis de pressão, que foi o que eu falei para vocês lá, de 140 a 60, 160 a 180, acima de 180 e tal, para categorizar o paciente lá no grau 1, 2 e 3, a gente também tem que levar em consideração os fatores de risco, que eu botei aqui do lado, tá? Que são idade para homem maior que 55, para mulher acima de 65. Lembra que a mulher tem um fator protetor do estrógeno aqui, então geralmente ela aumenta a pressão arterial depois que ela entra na menopausa. Se ele tem alguma dislipidemia, se ele tem resistência à insulina, algum grau de diabetes, obesidade, se ele tem um histórico familiar de doença cardiovascular, se ele é um paciente sedentário. Isso aqui, cada um conta como se fosse um ponto, tá? E depois a gente tem que considerar se ele tem alguma lesão de órgão distal já por causa da hipertensão, que pode ser, lá no exame de ecocardiograma ou de eletrocardiograma, pode ter uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, né? Espessura medial íntima da carótida, que vai ser feita por ultrassom. O índice tornozelo braquial menor do que 0,9, então vai medir dos dois, vai fazer a divisão aí. Uma albuminúria maior que 30 miligramas em 24 horas e uma doença renal crônica estágio 3. Por que isso vai ser importante? Porque é o seguinte, primeiro a gente vai fazer a aferição dos valores do paciente, né? Então, por exemplo, chegou lá o paciente e ele tem 150 por 95. Naquela categoria ele está como hipertenso grau 1. Porém, tá? Se ele tem mais de 3 fatores de risco, que são esse aqui, ele já tem um risco moderado para alto. Se ele, por exemplo, tem uma enfermidade renal crônica, estágio 3, que é lesão de órgão-alvo, ele já sobe de categoria. Ele vai para o risco alto. E aí, em seguida, a gente vai falando dessas categorias e onde é que os pacientes entram, né? Então, lembrando, fatores de risco e lesão de órgão-alvo. A lesão de órgão-alvo ele é mais grave, então o paciente já sobe de categoria mais rápido. E uma coisa interessante desses graus aqui é o seguinte, todo paciente grau 2 e grau 3, ele já começa com tratamento farmacológico, tá? Vou falar do tratamento agora, que não é farmacológico. E o paciente grau 2 e 3 já entra direto com o tratamento farmacológico. Pedro, Oi. A Laís perguntou se você poderia nos ensinar a calcular a média da MRPA, né, da residencial lá. Uhum. É o aparelho que dá. Direto. Eu vou correr mais um pouco que a aula tem bastante aula, vou fazer assim, 9h30, tá? Se eu não tiver terminado ainda, a gente para, porque tem muita gente que tem um monte de coisa para fazer.
Depende, quem quiser, a gente continua outra hora, eu passo material, etc. Então, hipertensão arterial, tá? Como é que a gente vai fazer o tratamento? Tem duas vias, o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. Lembrando lá que o paciente, que ele é grau 2 e 3, ele entra direto no tratamento farmacológico, tá? Falando do não farmacológico, as medidas que a gente tem para falar para o paciente é o seguinte: alimentação saudável, reduzir consumo de sal, consumo de álcool, diminuição do estresse, cessar o tabagismo, redução de peso e exercício físico. E aqui tem mais ou menos o quanto isso se reflete na pressão arterial do paciente, né? Então, chegou lá o paciente com 161 vamos supor assim, de pressão arterial, mas ele fez uma alimentação saudável, ele pode baixar essa pressão arterial em até 11 milímetros, ir para 150, né, de pressão arterial sistólica. E aí a gente tem redução do sal, pode diminuir até 5 a 6 milímetros, o álcool também pode reduzir 5 a 6 milímetros, reduzir peso, e exercício físico que também pode reduzir de 5 a 8 milímetros. Então, se você somar todos esses fatores aí das medidas não farmacológicas, dá para baixar bastante a pressão do paciente. Então, a Jéssica perguntou com relação a isso mesmo. Se no grau 1, para iniciar, a gente colocaria primeiro essa mudança só no estilo de vida antes de adicionar o fármaco. Sim. Mas o grau 1, ele é o único grau que ele se divide em dois, eu vou mostrar agora para frente, nessa parte de tratamento. Tá? E depois a gente tem o tratamento farmacológico. E a gente tem os fármacos de primeira linha e os fármacos de segunda linha. Então, primeiro a gente sempre começa com esses fármacos de primeira linha aqui, que é o IECA e o BRA, que a professora Maria Laura adora chamar de A2. Os bloqueadores dos canais de cálcio e os diuréticos. Aqui está mais ou menos um esquema de como é que vai ser feito o tratamento farmacológico, né? Então, paciente grau 1, tá? Paciente grau 1, sem fator de risco, que está em baixo risco, que é isso aqui, tá? Baixo risco, tem um fator de risco só, por exemplo. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o tratamento que é a monoterapia. Ele vai usar um medicamento. Além das medidas não farmacológicas, ele vai usar somente um medicamento, que é ou diurético, ou bloqueador de canal de cálcio, ou IECA, ou BRA. Depois, se o paciente for grau 2 e 3, a gente lembra que ele já vai direto para o tratamento farmacológico. Ou se ele for do grau 1, porém, ele é um paciente de alto risco. Daí a gente volta para aquela tabela lá. Grau 1, paciente grau 1 aqui, né, pela ferição. Porém, ele é alto risco, porque ele já tem alguma lesão de órgão-alvo, né, que é a lesão de órgão diana, esse LOD aqui. Ele já muda de categoria, ele já é alto risco, então ele vai passar, apesar de ser categoria 1, mas como ele tem alto risco, ele vai fazer o tratamento farmacológico. E como que vai ser feito? A partir daí vai ser usado dois fármacos, que vai ser IECA ou BRA mais bloqueador de canal de cálcio, ou IECA mais BRA mais diurético. Não conseguiu atingir os níveis, as metas lá de pressão, vai adicionar mais um fármaco. Então vai fazer IECA e BRA mais bloqueador de canal de cálcio e mais diurético. Aqui é ou, né? Não conseguiu, adiciona mais um fármaco. Geralmente esse fármaco, nesse caso aqui do quarto fármaco, é a espironolactona, tá? E daí também, se não continuar, vai aumentando os fármacos, então o paciente vai acabar virando aquele paciente polifarmácia lá. E daí entra os simpaticolíticos, alfa-bloqueadores e vasodilatadores. Isso aqui também é a mesma coisa que eu acabei de falar, só que um desenho mais bonitinho aí para quem tiver mais facilidade de entender, né? Como é que vai ser feita essa reavaliação? Então, o paciente chegou, pressão normal, volta em 1 ano. Vai fazer acompanhamento daqui a 1 ano só. Reavaliação, né? O paciente chegou, pressão elevada, mas não está em nenhum estágio ainda, está naquela pré-hipertensão, né? Você vai fazer tratamento não farmacológico, medidas não farmacológicas, que é as mudanças de estilo de vida, e avaliar de 3 a 6 meses. Se o paciente for 1, né, e se ele tiver alguma doença aterosclerótica, por exemplo, a reavaliação vai ser feita num período de tempo menor. Então, rever de 3 a 6 meses, ou também, talvez, rever até em 1 mês, né, se ele já estiver usando a medicação.
E no estágio 2, começar a reganhar um mês. Então, daquele paciente que estava normal, que vai fazer uma vez por ano, ele vai acabar fazendo uma vez por mês. E aqui, eu vou entrar na parte de farmacologia, eu vou passar muito rápido, gente. Eu sei que muita gente não teve farmacologia ainda na faculdade. Mas o que é o tratamento farmacológico, né? Aqui está mais ou menos uma lista, né, de classe, de doses, etc., que os pacientes vão tomar. E o que a gente tem que levar em consideração? Então, primeiro, quais são as características do fármaco antihipertensivo, né? Se ele demonstrou alguma capacidade de reduzir a morbidade e a mortalidade, né, de doenças cardiovasculares, então lembrar lá que a gente tem que acreditar na ciência. Se é um fármaco eficaz por via oral, se o paciente tem intolerância, tem paciente que não consegue engolir comprimido, é difícil. Geralmente esse paciente também, categoria 3, tem que tomar muito medicação, às vezes é difícil também, tem que ver qual vai ser a adesão desse paciente para o tratamento. Se esse fármaco ele é bem tolerado, se vai ter algum efeito adverso, se o paciente prefere tomar tudo de uma vez só, se o paciente, por exemplo, tem memória fraca ou não consegue mais lembrar muito direito das coisas, então tem que ter alguém para ficar lembrando ele, se tem essa pessoa, né, perto. Ter o controle de produção desses fármacos, os laboratórios de confiança, comprar o receita das marcas, né, que se conhece. Não utilizar medicamentos manipulados, isso é bem importante aqui, porque não são submetidos ao controle de farmacocinética e farmacovigilância. Lá, por exemplo, na Anvisa do Brasil não vai ter esse controle, não tem esse 100% de certeza que tem a dosagem certa, por exemplo. E lembrar que o paciente deverá ser orientado sobre a importância do uso contínuo da medicação, porque lembrando que a hipertensão é uma doença crônica, então ele vai levar e vai arrastar essa doença por bastante tempo, e a partir do momento que ele começou a tomar o remédio, a chance dele tomar o remédio pro resto da vida é alta. Aqui são alguns medicamentos que são encontrados no SUS, tá? Só para ter uma referência aqui no nível do Brasil. E as interações dos fármacos. Então, aqui em verdinho a gente tem as interações que são preferíveis, né? E as não recomendadas. Então, quando tiver na hora de chegar no momento de adicionar mais fármacos, a gente usa mais ou menos esse desenho aqui para guiar a gente. Eu queria, gente, falar dos fármacos. Tá? Tem os diuréticos, etc. e tal. Eu não sei se vai dar tempo. O que vocês acham? Eu corro rapidinho, gente. Qual slide você tá já? 33. Se pá, não. Tá, enfim, a gente tem algumas classes lá, que são as classes que eu mostrei. Você não quer dividir a aula? Deixar um pedaço pra semana que vem? Eu vou... Não, semana que vem é diabetes já. A Lia deu a ideia aí no chat. Aí você me dá um tempo, Pedro, para preparar diabetes. Não, porque a gente fica sem tempo para as aulas oficiais lá, técnicas. Vou falar bem rápido, tá? Então, dos diuréticos, a gente pode usar duas classes, tá? O diurético antiazídico e o diurético dual. Mas nessa semana não tem como dar essa aula, porque eu acho bem importante você falar bem de farmacologia. Na verdade, é o mais importante. Muita gente não teve aula de farmacologia. Pois é, porque você vai falar aqui uma coisa, a pessoa não vai entender. Então eu falei assim, eu vou dar uma aula, quando chegar na meia, aí eu paro e continuo. Isso. Eu vou dar bem. Então a gente, a primeira classe que a gente pode usar para atenção são os diuréticos, né? Eles vão fazer o que? Eles vão aumentar a expressão do sódio, consequentemente o sódio constante. E vai diminuir a volemia do paciente, diminuir a volemia do sangue, diminuir a volemia do sangue, você diminui a pressão do paciente. Tem dois tipos principais que a gente usa, que são os tiazídicos e os de alça. Os tiazídicos, lembrando lá do NEFRO, que o NEFRO é dividido em várias partes, a gente tem tudo acompanhado funcional, quando a gente tem a redução da grande parte das substâncias que são afetadas pelo glomérulo, mas que são super importantes. Por exemplo,
Depois a gente tem aqui a alça de rim, o túbulo contorneado distal e o túbulo coletor. Onde que vai agir o diurético tiazídico? O diurético tiazídico vai agir nessa posição número 4 aqui, tá? Ele vai inibir um cotransportador, que é sódio e cloro, tá? Então ele vai aqui, o que aconteceria? O corpo tende a jogar para fora o sódio, tá? E reabsorver, tende a absorver o sódio e excretar o potássio. Pedro, o pessoal está falando aqui no chat, sugerindo para continuar a aula ou continua, depois de dar a fala. Tipo, parar a aula aqui, né? Se tu termina essa parte, né, que começou, depois continua. E a gente altera nosso calendário. Já dúvida, né? Eu não sei se você me escuta. Tá, eu tava sem microfone. Você não quer tirar as dúvidas? Porque tem algumas dúvidas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a aula 2. Vou terminar a aula aqui antes da fala. Gente, vocês podem ligar a câmera, por favor? É essa parte que a gente interage com o grupo. Eu vou parar a aula por aqui para começar a parte de farmacologia bem dada na próxima aula. Gostaria de dar nessa semana ainda, porque senão vai atrasar nosso cronograma. Gostaria de saber se fica melhor amanhã ou na quarta-feira. Vocês podem falar aí, se vocês preferem. Então vou continuar a parte de farmacologia amanhã. Eu só queria falar o seguinte: hipertensão, assim, a gente vai lidar muito com ela. É bom a gente ter uma noção de saber o que é hipertensão, saber classificar a hipertensão, entender quais são as medicações entender que medicações que a gente vai dar para o paciente, depois entender quais medicações que tem lá na unidade de saúde da família. As medicações estão disponíveis para esse paciente. E aonde que entra o médico da família nessa parte de hipertensão. Lembrando lá que os conceitos da medicina da família é integralidade, acessibilidade, longevidade, é o paciente que a gente vai acompanhar por muito tempo. Discutir a falta de aderência, porque o paciente não está respondendo ao tratamento, etc. Então eu queria só fechar no resumo da aula, né, para entender o que é a hipertensão, o que causa a hipertensão, quais são as vias que o corpo tem fisiologicamente para aumentar a pressão do corpo, em situações, por exemplo, de luta de fuga, que é o sistema simpático. Se vocês têm alguma dúvida da matéria até agora, se ficou claro, teve dificuldade em algum momento, a gente faz uma revisão aí e faz as explicações. Se ficou claro como é que diagnostica a hipertensão, né, que vai lá mais de uma visita, vai na segunda visita, vai na terceira visita, quais são os aparelhos que são utilizados para fazer a correção da pressão. Os fatores de risco, como que se classifica lá o paciente, hipertensão 1, hipertensão 2, hipertensão 3, e fisiologia do coração lá, que são as bulhas cardíacas, a primeira bulha, a segunda bulha, que são os fechamentos das válvulas. Quero saber se isso ficou meio claro, porque isso é o básico da hipertensão, a gente tem que saber dominar. Sem microfone, desculpa. Eu tenho uma dúvida. Lá atrás você explicou sobre a classificação da hipertensão. Você tem pacientes com índice basal mais elevado.
Voltando lá atrás, naquele quadro de classificação, ele tem lá normal, né? Até 120 e até 80, isso? Em torno dele. A partir de 121. Eu não entendi direito, por exemplo, como é que a gente vai diferenciar, minha internet está muito ruim, então não sei se você falou. Por exemplo, tem o pré-hipertensão. Você falou eu entendi algo assim, de jaleco, né? Que é aquele paciente que tem medo, que vai ficar nervoso, só vai pressão por E como é que a gente vai diferenciar esse paciente, um paciente que tem nível basal de tensão arterial já mais elevada mesmo, de um paciente não hipertenso, nem pré-hipertenso? É que, na verdade, ele vai estar naquele nível de pré-hipertensão, mas se ele tiver uma pressão persistente de acima de 160, 40, ele já é hipertenso. E aquele aparelhinho lá, que é o mapa, que vai dizer que ele é hipertenso. Sim, não, eu entendi. A minha preocupação está no... Esse aí eu entendi tranquilo. Está no pré-hipertensão. Porque, assim, no paciente pré-hipertensão, a gente não deveria sugerir algumas mudanças de hábitos farmacológicas. Não farmacológicas. Já entra com farmacológica. Mas, por isso que tem aquela tabela lá de mudança de bebida e quanto que isso se reflete, né, na hipertensão do paciente. Sim. Aí a minha questão está nesse paciente ainda. Não sei se eu estou muito nesse assunto. Porque tem esse paciente que, mesmo a gente sugerindo alterações no câmbio, alterações no modo de vida, todas, então, ele faz tudo que a gente sugere, ou aliás, tudo que a gente sugeria a ele já pratica. Um índice de pressão arterial mais elevado, ele já está em centro normal dele, é 125. Não, mas aí não tem problema. Ele poderia ter até 139, não tem problema. E a gente continua só acompanhando. Daí ele vai entrar de 140 a 160, ele vai ser, por exemplo, ele passou de categoria, subiu para 140 a 160. Que ele é diagnosticado como hipertensão grau 1. Sim. Mas aí a gente sabe que hipertensão grau 1, se não tiver fator de risco, ainda a medida de tratamento é não farmacológica. Ou monoterapia, você toma diurético, você toma Cândido, a sua dúvida também seria com relação a como fazer o acompanhamento, como o médico da família poderia estar acompanhando esse paciente também? Eu acho que seria um acompanhamento mais de cerca, né, Pedro? Por exemplo, se você vai mandar um paciente com uma pressão assim, que já é pré-hipertenso, você vai pedir para ele voltar mais vezes para você estar acompanhando esse paciente. Eu acredito que seria isso, além das medidas não medicamentosas ainda. Né? Mas não tão frequentemente quanto os outros pacientes. Os outros, né? Igual aquele normotenso, volta uma vez por ano, o que tem pré-hipertensão a cada 6 meses, hipertensão tipo 1 a cada 3 meses, hipertensão tipo 2 a cada 1 mês, né? É isso mesmo que eu queria saber. Como que seria a abordagem na atenção primária dos dois pacientes? O normotenso, né? E eu entendi a pergunta agora. É o seguinte, se ele tem uma hipertensão basal dele alta, se ele já é hipertenso ou não. Ele pode ter a basal dele alto até 139. Passou daí, ele é hipertenso. Porque a média dele Sim. Sim, porque eu estou pensando, por exemplo, num atleta. Num atleta de alto rendimento, que apresenta uma hipertensão arterial de 100, não está nem 130, 120 algo, mais acima de 120. Constantemente. A gente vai pedir para ele voltar 2 vezes ao ano. Mas daí entra aquela questão, não sei se alguém pode me corrigir, que teve aula para atenção também. Os pacientes que têm melhor condicionamento físico são os que têm menor pressão arterial basal, não o contrário. Normalmente o atleta tem a pressão mais baixa. A pressão normal dele é mais baixa.
Menor do que 120, alguns. Ainda mais se é um atleta de alto rendimento. É porque eu lembro que eu tive uma aula, eu tive um mês de aula com a Francine. Em uma das aulas ela falou justamente disso. Que, tipo, tem a pressão, a maioria tem a pressão arterial mais baixa, mas existe casos de pessoas que são super atletas. Não estou linkando o caso, o ser super atleta à pressão elevada, mas tipo, é um super atleta que tem uma alimentação super saudável e mesmo assim ele continua acima do 120. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar de 6 em 6 meses. Eu vou dar uma lida e conferir essa questão e daí no próximo trago para vocês. Mas aí eu acho que você poderia avaliar outros fatores também. Porque assim, a pressão dos atletas é inferior porque o coração dele, quando tem o batimento, é mais efetivo por ser um coração mais forte. Então ele consegue fazer com que a circulação seja mais efetiva no corpo dele, pelo corpo ser mais musculoso também, tudo mais. Com uma frequência cardíaca abaixo. Uma frequência cardíaca baixa. É que ele estava vencendo melhor gradiente de pressão, né? Pela contração ser mais efetiva. Então acaba que ele tem menos gasto. Então ele tem uma pressão que não é tão alta, não é alta, tem tendência a ser mais baixa, por causa de ser mais efetiva. Não sei se ficou claro para você. Acho que ele travou. Gente, é o seguinte, então, antes de falar mais alguma coisa, os grupos de estudo vão acontecer nesse formato, tipo, uma pessoa que se sentir apta, queira falar de um assunto, não é por pressão nenhuma, viu, Tati? Sente vontade de falar, fala. E eu dou uma dica para vocês. É muito bom vocês pegarem um tempo para falar, porque primeiro vocês treinam oratória e segundo vocês aprendem a organizar uma apresentação e organizar uma ideia na cabeça. Como é que você vai passar para o paciente uma patologia? Primeiro você explica a epidemiologia, depois você explica fisiologia, depois quadro clínico, depois diagnóstico, depois tratamento. Então tem uma linha de raciocínio para fazer. É bem legal, dá um trabalhinho, tá? Tô nervoso? Tô um pouquinho, mas enfim. Desculpa por ter passado do tempo, eu realmente quis fazer uma apresentação bem completa, botar bastante informação e tal. Primeiro, porque é a enfermidade mais prevalente lá na é o que a gente vai mais ver, porque tem o nosso projeto de hipertensão também, e os alunos vão poder estar lá, vão poder estar aferindo a pressão, checar se o paciente já está no grupo 1, no grupo 2, ver qual medicamento ele está tomando, etc. Então é legal entender de tudo isso, né? Olha, ele está perguntando, pode ser o mesmo horário amanhã para todo mundo? 7 horas do Paraguai e 8 horas do Brasil. Tá, então eu vou parar a apresentação agora, a gente volta para amanhã. Se vocês tiverem sugestões, alguma coisa assim, podem mandar. De novo, o formato de grupo de estudo não é um palestrante, a gente está aqui, tipo, para discutir, por isso que eu gosto de ter a câmera ligada, olhar vocês, a gente ter dúvida, perguntar, responder, se alguém saber mais que um, também responde. Eu não sei tudo, o palestrante nunca sabe de tudo também. Percam o medo de vocês e é legal participar. Então, Pedro, o Henry tinha perguntado do paciente com hipertensão persistente. Eu acho que quer dizer do paciente que tem hipertensão resistente, né? Era legal a gente daí montar outra aula disso. Porque é um mundo à parte, esse paciente com hipertensão resistente. Vamos do básico primeiro, vamos do básico. Gente, vou lembrar vocês que já passou 1h20 e tal. Obrigado por todo mundo ter vindo aí. Desculpa qualquer coisa. Eu sei que no começo tem pouca gente também, mas que bom que os interessados estão aqui, estão assistindo, que são as pessoas que a gente vai poder contar ali no futuro. Você arrasou. E eu não decorei o nome de todo mundo ainda, não sei o nome de todo mundo, eu tenho dificuldade enorme com nomes. É que nem os professores da faculdade. Mas aos poucos eu vou conhecendo ali, Laís, mais Bárbara, que está aí também. Desculpa qualquer coisa de novo. Então, amanhã a gente manda o link.
8 horas, mesmo local, mesmo horário. E depois eu mando a apresentação para vocês também. Por favor. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.